Então vamos lá. Aprender. Técnicas para você conseguir aprender qualquer coisa na sua vida. Você está indo fazer uma prova, um concurso, um Enem, qualquer coisa assim, ou qualquer coisa realmente que você quer aprender que não necessariamente precisa de uma prova. Todas as técnicas que eu utilizo para conseguir aprender de uma maneira muito mais fácil e consolidar memória. Aqui são quantas técnicas? Vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 técnicas e aqui na frente tem uma mentira, tá? Isso aqui, esse gráfico aqui, é uma mentira. Eu vou explicar para vocês, mas isso, né, lá na frente. Vamos começar então pela primeira técnica, sem enrolação, técnica de foco. Cadê? Foco, aqui. Primeira técnica, vamos escrever aqui foco. Como que a gente vai melhorar o foco? A gente precisa, quando a gente vai aprender, a gente precisa de foco, você sabe muito bem disso, e não adianta nada você viver no mundo hoje que o seu foco está cada vez menor, você querer aprender alguma coisa com mais profundidade. Então você precisa treinar o seu foco. Como você vai fazer isso? Com o método Pomodoro. Você já deve ter ouvido falar isso, mas eu vou explicar aqui rapidamente como que eu utilizo esse método Pomodoro. Basicamente, você vai pegar um bloco de tempo que você vai colocar para estudar e você vai dividir ele em duas categorias. Primeira coisa é justamente o momento de foco que você vai ter, o momento de estudo que você vai ter. O segundo é o de descanso que você vai ter. Supondo que esse bloco aqui seja de... Deixa eu separar isso aqui, colocar mais aqui embaixo. Esse bloco aqui seja um bloco de 30 minutos. Um bloco para a gente que está iniciando. Você está iniciando aqui, seu foco está prejudicado, você não consegue manter muito tempo focado. Então esse bloco de 30 minutos é algo muito positivo aqui. Você vai dividir isso aqui em 25 minutos de você focado estudando em alguma coisa e 5 minutos de você descansando. Durante esses 25 minutos aqui, seu foco vai perder. Você vai perder seu foco, sua atenção vai para outro lugar. O que você vai ter que fazer durante esses 25 minutos é toda hora que seu foco for para uma outra área, outra atenção, qualquer coisa tirou sua atenção, você volta o foco para aquilo ali que você tem que fazer. Estudar para o Enem, eu falei, concurso, ler algum livro, qualquer coisa desse tipo, seu foco foi embora, volta. Ponto importante, tirar todas as distrações. Você vê um celular perto de você, é errado. Você não deixa o celular perto de você. Você pega o celular, tira de perto de você. Você estuda em frente ao computador, na frente do computador você é onde você vê sua série, você joga um jogo, não é algo positivo de você fazer, porque toda hora o seu cérebro vai ficar tentando lembrar daquele jogo que você joga, da série que você vê. Então sua atenção tende a diminuir com isso. Então você tira todas as suas distrações e começa aqui com o método Pomodoro. Como que eu utilizo? Eu já estou um pouco mais avançado, eu pego meu bloco de tempo e divido também. Mas só que eu faço isso em 50 minutos, / 45 minutos e 10 minutos, 15 minutos. Por que essa diferença? Dependendo da matéria que eu for estudar, se for uma matéria mais densa, eu vou estudar 45 minutos, porque eu vou cansar com mais facilidade. Logo, eu vou precisar também de um tempo de descanso, lembrando que aqui é o foco e aqui é o descanso. Opa, faltou o C, né? E aqui é o descanso. Então, a matéria mais densa, eu tenho uma certa maior dificuldade, então eu vou cansar mais fácil. Então, eu vou precisar de um tempo maior de descanso. Se for uma matéria que eu domino mais, que eu gosto mais, então eu consigo ter um tempo maior de foco, até mesmo maior do que 50 minutos, e depois o tempo de descanso um pouco menor, porque eu cansei também menos. Beleza? E o que você faz nesse tempo aqui de descanso aqui, ó? Vou colocar aqui, na verdade. O que você faz? Uma coisa linda. Nada. Você não faz nada. Eu sei, é contra-intuitivo, você vai falar assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa, então vamos fazer alguma coisa em relação a isso. Durante esses 10 minutos que for descansar, esses 5 minutos iniciais que você vai descansar, você vai pensar. Pensar no que você acabou de aprender, nos exercícios que você fez. Ou você vai fazer algo que eu adoro bastante fazer, é isso aqui, ó. Dormir. Eu adoro dormir durante esses 10 minutos, esses 15 minutos. Eu termino meu tempo de foco, eu vou pro meu quarto, tudo escuro, deito na minha cama, pego meu celular, coloco o cronômetro de 10, 15 minutos, coloco do meu lado e eu deito e fecho o olho. Tiro um cochilo ali de 10, 15 minutos, o celular toca, eu levanto e volto aqui para estudar. Isso daqui é de extrema importância, a gente vai falar
mais à frente em relação a dormir. Só que aí tem outro ponto em relação ao foco, que é isso aqui, ó. Quero pegar isso aqui e colocar isso aqui lá embaixo. Foco, atenção, ela é limitada. Você, durante o seu período de foco, você gasta energia ali. Não é algo que você vai ter infinitamente. Se você olha para aquelas pessoas que falam, eu estudo 4 horas direto, isso é uma mentira. Não tem como, o ser humano não consegue estudar 4 horas direto. Ele precisa ter um momento de foco e um momento de relaxamento. O nosso cérebro ele funciona dessas duas formas, foco e relaxamento. E aqui o método Pomodoro ele funciona dessa forma, se você parar a pensar. Isso aqui é o foco, igual está escrito, e esse daqui é o relaxamento. É assim que o nosso cérebro funciona. Seu cérebro não consegue ficar focado ali durante 4 horas direto em alguma coisa. Então você precisa sim ter esse tempo pensado anteriormente em ter um período de foco e em ter um período de descanso. Outra coisa que é muito importante aqui de colocar é a curva da atenção. Vamos colocar isso aqui lá embaixo também? Vem comigo. Como que seria a curva da atenção para o nosso cérebro? Vou desenhar aqui. Você, inicialmente, desenhar um pouquinho mais para cá. Você está com uma atenção muito alta, porque você está descansado. Então você está de boa. Você sentou a bunda na cadeira e vai começar a estudar. Sua atenção está lá em cima. Lembra que a atenção ela é limitada. Ela é energia. Toda vez que você foca em alguma coisa, você está gastando energia. Então essa energia, ela tende a acabar com o tempo. Ela não vai ficar com você eternamente. Logo, com o tempo, o que vai acontecer? Energia alta, o tempo passa e ela cai. Bum! Lá embaixo. Se você continuar tentando, se esforçando, dedicando ali, falando, não, tem que estudar mais, sua atenção está tão baixa que o seu rendimento é praticamente nulo. Não vai acontecer. Beleza? Então o que a gente faz? Quando a gente pensa nisso daqui, ó, foco e relaxamento, método Pomodoro, a curva da atenção fica mais ou menos assim, ó, alta aqui em cima. Você começa aqui em cima, logo depois de um tempo vai cair, porque é natural, mas no momento que ela está começando a dar aquela queda, tá ruim, aqui, você já pega aqui os 50 minutos, você fala, vou descansar. Você vai e descansa. O que ela faz? Ela sobe de novo. E aqui está os 10 minutos. Então, você tem um rendimento maior. Logo, vem novamente um foco, uma queda, depois sobe de novo. A mesma coisa, aqui é 50 minutos. E aqui seria os 10 minutos. Você tem um rendimento muito maior. Beleza? Quando você utiliza isso daqui. Mas sempre lembrando, se a matéria é mais densa, você gasta menos tempo focando, porque você vai cansar mais rápido e você vai precisar de mais tempo descansando. Beleza? Mas nada de foco durante 30 minutos e vou descansar durante 3 horas. Aí não, tá? Vamos pro próximo? O próximo que eu coloquei é o quê? Dormir. Opa, já estamos chegando aqui na mentira. Eita, deixa eu separar isso aqui e colocar isso aqui mais embaixo. Bem mais embaixo, né? Bem mais embaixo, para a gente falar da mentira depois. Vamos falar sobre dormir. Qual que é a importância de dormir? E por que eu falei que durante os 15 minutos aqui, ó, eu durmo? Tem estudos que mostram que um cochilo, depois que você aprende alguma coisa, você consolida a memória. Dormir, durante a noite inteira, ela consolida muito bem tudo aquilo que você aprendeu durante o dia. Um cochilo depois do que você aprende também ajuda a consolidar. E aí, o que está o ponto? Eu escrevi alguma coisa além de dormir, né? Aqui, ó. Dormir consolida a memória. Então, você vai querer consolidar a memória, o aprendizado que você teve. Você vai querer isso. O que acontece é que o nosso cérebro a gente tem duas partes em relação bem formadas em relação à aprendizagem, que é o hipocampo e o córtex. Quando você está focando, aprendendo, lendo alguma coisa, a memória está aqui, ó, no hipocampo. No hipocampo, você está ali, ó, e armazenando. Isso aqui tem um armazenamento limitado. Logo, você não consegue colocar muita coisa dentro. Você precisa transferir esse conhecimento limitado para uma área
que tem um conhecimento maior, que é justamente o córtex. E o sono, ele tem uma importância muito grande nisso. Quando a gente dorme, essa transformação, esse transporte de informação de um ponto do cérebro para outro ponto do cérebro acontece com muito mais facilidade, com muito mais velocidade. Se você dorme mal, você aprende pouco. Talvez você ouviu alguém mais velho, minha avó falava isso comigo, falar o seguinte: quem muito dorme, pouco aprende. Mas a ciência mostra o contrário. Quem muito dorme, lógico, você não vai dormir 20 horas, mas quem muito dorme, associado com a aprendizagem, aprende mais. Você precisa dormir para consolidar a sua memória. Como? Vamos lá. Como o hipocampo ele é algo limitado, como eu escrevi aqui, se você fica 4 horas, 5 horas, 6 horas direto, sem ter o tempo de descanso, o que vai acontecer é que, vou desenhar aqui como se o hipocampo estivesse aqui, ó. O hipocampo está aqui, ó. Você está colocando e despejando água aqui dentro. E essa água é o conhecimento. Ele começa a encher. E ele vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo. Só que o hipocampo ele é limitado, ele é pequeno. Chega no ponto que a água vaza. Adianta você colocar mais água? Está vazando. Você vai ter uma caixa d'água jogando mais água dentro, você só vai gastar dinheiro jogando água fora. E a mesma coisa aqui. Você vai, em vez de gastar dinheiro, você vai gastar seu tempo estudando alguma coisa, porque o hipocampo já está cheio. Quando ele enche, ele não vai diretamente para o córtex para consolidar aquela memória. Se você não der tempo para ele fazer isso, ele vai jogar fora a informação que você colocou inicialmente. E aí você já deve ter passado por isso. Quando você resolve maratonar uma série, por exemplo. Você pega ali 5 episódios, 6 episódios para ver em um dia. Se eu chegar para você no final do último episódio que você viu, no final do dia, e falar assim, o que aconteceu no segundo episódio? Você fala assim, não sei. Por quê? Porque a informação daquele episódio vazou. Você pode lembrar da história central daquela história que você está vendo, daquela série que você está vendo. Mas os detalhes você vai esquecer. E aí, naquilo que você está querendo aprender, você esquecer os detalhes é uma perda de tempo absurda. Então não faça isso. Você precisa consolidar aquele conhecimento que você aprendeu. Você consolida isso dormindo. Por isso que eu falo que eu durmo aqui na questão de método Pomodoro, 15 minutos. Eu durmo. Eu consolido a memória. Então aqui você vai consolidar. Isso aqui é o dormir. Beleza? Próximo. Metas pequenas. Escreve aqui. Escreve com outra letra. Outra cor, na verdade. Metas pequenas. O cérebro humano, ele não gosta de metas grandes. Quando você olha para uma meta muito grande que você tem que fazer, isso para qualquer coisa na sua vida, tá? Quando você olha para uma meta muito grande que você tem que fazer, você tende a ficar ansioso. Por quê? Tá escrito isso aqui? Tá certo. Você tende a ficar ansioso. Porque você olha para aquilo lá que é muito maior, muito grande, e você fala, nossa senhora, como é que eu vou conseguir finalizar isso? E aí hoje é que dia? 9 de agosto. Aí tem a prova do Enem que vai ser 9 de novembro, se não me engano. É agosto, falta setembro, outubro, novembro, né? Agosto, setembro, outubro. 3 meses para você estudar. Você está indo para estudar para o Enem. Você pensa, 3 meses para eu estudar para o Enem é muita coisa em pouco tempo. Você começa a ficar ansioso, mas você quer. E você senta na cadeira para estudar. Aí você está lá estudando, mas está ansioso. O seu rendimento tende a ser pior. Então o que você tem que fazer é pegar uma meta que é grande, que seria o estudo para o Enem, e dividir em metas pequenas. Em vez de eu estudar o todo, olhar para o todo, eu vou olhar para aquilo que eu tenho que fazer hoje. É aqui e agora. Você já deve ter ouvido falar isso. Não olhe para o seu futuro, olhe para o seu presente. Você está no agora. E é isso que você tem que fazer. Olhe no aqui. O que você tem que fazer hoje? Eu espero que você tenha feito um planejamento em relação ao estudo. E aí você faz isso aqui, ó. Divide, por exemplo, você vai estudar 8 horas. Supondo que você vai estudar 8 horas. Mais do que 8 horas por dia, tem estudos que mostram que não tem muito rendimento a mais. Tem estudos que fizeram com
estudantes de medicina que estudaram mais do que de 8 horas por dia e o rendimento deles não era muito maior do que as pessoas que estudavam até 8 horas. Então, 8 horas é o ideal aqui. Você está estudando. E você foi e separou em 2 horas cada, né? Isso aqui é um bloco de 2 horas. Você vai estudar primeiro matemática, depois você vai estudar biologia, por exemplo, depois você vai estudar história e depois você vai estudar física. Isso aqui é o seu bloco de estudo. 2 horas de cada, 2 horas de matemática, biologia, história e física. Em vez de você ficar olhando para a prova do Enem que você tem que fazer daqui a 3 meses ou daqui a 6 meses, o que for, você olha e fala, o que eu tenho que fazer? Hoje eu tenho que estudar 2 horas de matemática. Então é isso, eu sento a bunda na cadeira e foco aqui nessas 2 horas. O que você está fazendo é tirando o foco daquilo que é grande demais, que iria deixar você ansioso, e está focando no agora, naquilo que você consegue fazer agora, diminuindo assim a sua ansiedade. Beleza? Próximo, explicar. Você já deve ter ouvido falar que você ensinar, você explicar o que você aprendeu, você consolida melhor aquilo que você aprendeu mesmo, né? Consolida melhor a memória que você teve. E aí eu te pergunto, por que você acha que eu criei um canal no YouTube? Você acha que foi para ensinar uma coisa, vender um curso? Não. A intenção inicial era justamente eu consolidar a memória daquilo que eu tinha aprendido. Eu sempre tive um hábito de, quando eu estudo alguma coisa, eu começar a falar sobre aquilo que eu estudo. Esse hábito, né, eu falo sempre, mas na época da escola não. Até mesmo porque na época da escola eu não estudava. Depois que eu comecei a estudar, eu criei esse hábito de, eu estudo alguma coisa, eu começo a falar comigo mesmo, me ensinando sobre aquilo ali. E eu pensei, se eu faço isso comigo mesmo, falando sozinho, por que eu não gravo? Gravo e jogo pro YouTube. Eu tô o quê? A intenção era consolidar a memória daquilo que eu estava lendo, daquilo que eu estava aprendendo. Esse era o ponto inicial do meu canal no YouTube. E é isso. Então o que você tem que fazer? Aprender alguma coisa nova? Começa a tentar explicar. Eu sei que a maioria das vezes, e é por isso que eu criei um canal no YouTube, é difícil encontrar alguém que queira ouvir aquilo que a gente está aprendendo. As pessoas têm mais coisa para fazer na vida delas. Coisas mais importantes do que eles sentar para ouvir aquilo que você está querendo fazer. E aquilo que é importante para você, aquilo que você gosta de fazer, muitas vezes não é algo que a pessoa quer saber. Para aquilo ali, para aquela pessoa, vai ser algo totalmente inútil. Então ela vai pensar, não vou perder tempo ouvindo essa pessoa, eu não vou. E aí eu te peço, se você não tem ninguém para falar, para ensinar, ensine para qualquer coisa, para a parede, para o seu celular, grave você falando, ensina para uma planta, para o seu cachorro, qualquer coisa. Quando minha cachorra era viva, eu falava com ela, ela ficava olhando assim para mim, tipo, tô entendendo nada, deixa eu dormir. Coisa preta. Então, explique, ensine aquelas pessoas. Ensine, né, a pessoa necessariamente, não as pessoas, ensine a você mesmo. E aí é uma explicação ativa, tá? Você vai notar que quando você começa a falar, você não tem domínio total daquilo que você acabou de aprender. E aí você precisa voltar para aquilo e fazer anotações, que é o próximo passo. Anotar. Fazer anotações daquilo que você percebe que você não conseguiu consolidar, dominar ainda. Você começa a explicar, percebe, não estou conseguindo explicar isso aqui de uma maneira mais fácil, então eu volto e começo a anotar, faço anotações. Eu pego um livro, começo a anotar como que é aquilo, faço resumos e anotar com mão. Isso aqui também tá bom, um tablet com uma caneta, isso é ativo, melhor do que você digitar. Você escrever numa folha, ou igual se você tiver um tablet, consolida melhor a sua memória, porque ativa mais parte do seu cérebro do que simplesmente você digitar. Ambos são bons, mas a gente está querendo o melhor, né? O melhor é justamente escrever. Então você anota. E aí vamos para a mentira, que eu coloquei isso aqui. Vamos explicar isso aqui. Mentira. E vai ficar aqui embaixo. Aqui mesmo. Por que isso aqui é uma mentira? Isso aqui foi inventado para coach, tá? Para te ensinar coisas que não funcionam. 10 minutos você já ignora toda essa questão de porcentagem. Não existe nenhum estudo que mostre essa questão de porcentagem. Isso aqui é uma balela, tá? Se você acreditou nisso igual eu acreditei quando eu comecei,
eu fui extremamente enganado. Agora vamos separar isso aqui de uma maneira muito interessante. Ó. Escutar, ver e escutar e ver junto. Isso aqui é passivo. Tudo que você faz que é passivo, você não está ativamente focado em alguma coisa, você aprende menos. Você ver uma aula é algo passivo. Você aprende menos. Agora, quando você ler, é algo ativo. Você está ativamente lendo ali. Você precisa focar com mais atenção naquilo ali. Logo, você consegue, como fala? Consolidar, armazenar com mais facilidade aquilo que você está fazendo. Eu te convido a fazer um exercício. O YouTube, ele tem uma ferramenta do lado que você consegue colocar, em inglês é Show Translator, eu acho que é isso, que mostra a legenda. Tá ali, você coloca ali, vai aparecer um quadro do lado do vídeo e você aperta ali, você vê o vídeo qualquer vídeo que você está querendo ver. Depois você vai ler o que está escrito. Você vai ver que você vai perceber coisas que você não tinha percebido que a pessoa falou, mas está ali na legenda. E você consegue ler e ter muito mais atenção naquilo que está sendo, do que você está lendo do que estava no vídeo mesmo. Eu faço muito isso quando eu estou querendo ver algum vídeo que realmente me interesse, não é um vídeo só de entretenimento, vídeo de conhecimento, eu vejo ali a aula, depois eu vou ler o roteiro inteiro, que seria tudo que aquela pessoa falou, e eu percebo muita, mas muita coisa que eu não consegui pegar durante o vídeo. Então, o ativo, ele sempre é melhor do que simplesmente o passivo. Lá ele. Aí vem a questão, você conversar, praticar e ensinar. Isso aqui tudo é ativo. Como que eu faria esse gráfico aqui? O meu caso em relação a ver seria ver e estudar. Lá em cima, primeiro. Depois o ler, porque é ativo. Lembre, isso aqui é passivo. Isso aqui é ativo. Depois, o que eu ia fazer? O ensinar, eu ia colocar agora. Também é ativo. Depois eu ia colocar o debater, porque que está aqui, ó, conversar, debater, eu ia colocar o debater. Abaixo do ensinar, ou seja, o ensinar não é a melhor coisa que você faz para conseguir consolidar a memória. E depois, lembrando que isso aqui é ativo também, e depois o praticar. Também é ativo. Sendo que esses dois aqui, na minha concepção, está muito próximo. Vamos lá, explicar tudo isso aqui. Já falei isso aqui é passivo, você rende pouco. Já falei sobre isso aqui, é ativo, você melhora um pouco mais. Mas quando você ensina alguém, você está mostrando a si mesmo que você, além de ter consolidado a memória, você consegue explicar. E isso mostra para o seu cérebro ter uma recompensa. Essa pessoa, como você conseguiu aprender melhor, você consegue perceber o seu progresso. E percepção de progresso é uma das melhores recompensas para o cérebro. Logo, você tende a repetir isso com mais facilidade, voltar a estudar com mais facilidade. O debater e o praticar entra numa coisa que é ativamente vai ter algo questionando constantemente tudo aquilo que você está fazendo. Quando você debate com alguém sobre um tema, a pessoa ela vai colocar pontos que antes você não tinha pensado. Logo, ela vai estar forçando você a utilizar mais o seu conhecimento, refinar mais o seu conhecimento, ir mais profundamente no seu conhecimento. Lógico, se for um debate de ideias, não um debate de lacrações, mas um debate de ideias vai forçar você a pensar com mais cuidado. Coisas que antes você não teria condição de fazer. Isso consolida mais ainda. A mesma coisa com a prática. Você praticar alguma coisa, o mundo vai estar mostrando e questionando você, não ativamente, mas você, ao errar alguma coisa, você vai ter que pensar por que eu errei, o que aconteceu errado, para conseguir resolver aquele problema que está diante de você. Então, os melhores mesmo é um debate ou uma prática em cima daquilo. Mas não é todo mundo que consegue ter um debate com alguém te questionando constantemente. Então, faça muito exercício. Até porque é isso que faz você ir muito bem em qualquer prova. Você fazer exercícios. Estudar e explicar não tanto. Fazer exercícios faz você ir muito bem em qualquer prova. Beleza? Qual que é o próximo? O último foi anotar. Vamos aqui em cima. IA.
Vamos utilizar a IA. Como que a gente pode utilizar a IA? Antes eu não falava muito sobre isso, nem utilizava muito sobre isso, porque a IA é relativamente novo, né? Se a gente for parar para pensar. Questão de 2 anos. Eu utilizo IA quando eu pego uma matéria que é muito difícil para mim e eu faço uma analogia com alguma coisa que eu gosto. Tem muita gente que usa IA para resumir um livro, resumir o conhecimento, e eu não gosto muito disso. Eu gosto de eu tentar consolidar aquele conhecimento para mim. Se eu acho muito difícil aquilo ali, tá difícil eu conseguir fixar aquela matéria, eu pego aquela coisa difícil e peço para IA. Faço uma analogia entre, por exemplo, dá um exemplo aqui, história, primeiro reinado do Brasil com algo que eu gosto, academia. E aí a IA se vira lá fazendo analogia. Fazer uma ligação que tem ali entre primeiro reinado e academia. Ah, não vai ter, ela vai arrumar. E aí você gostou da analogia? Legal. Não gostou? Pede outra. Tá de boa. Faz outra aí. Não gostei disso aí, achei meio merda isso aí que você falou, faça outra. E ela vai arrumar e vai fazer. Qual que é o importante disso daqui? Quando você pega algo que você tem uma certa dificuldade para fixar e liga com algo que você gosta, você tende a focar mais, porque você gosta de alguma coisa. E aí você começa a fazer uma analogia. Eu falei de academia, mas você pode colocar futebol, um jogo que você vê, qualquer coisa, um filme e qualquer coisa assim. Você tende a fixar melhor, porque você vai fazer uma analogia. Ah, o primeiro reinado com a academia é isso, vai acontecer. Eu não tenho a mínima ideia aqui do que poderia ser essa analogia, tá? Porque eu nunca perguntei isso para nenhuma IA. Mas se eu perguntasse, iria aparecer alguma coisa. E eu faço isso na minha vida, porque isso é fantástico. Eu só dei um exemplo em relação ao primeiro reinado. E o último é recompensa. Você nunca vai conseguir fazer algo constantemente durante muito tempo se você não se recompensar. Você precisa constantemente se recompensar. Lembra que eu falei aqui da questão de ensinar? Mudar essa cor aqui? Que já é uma recompensa, porque você, ao ensinar alguém, você já percebe que você está sabendo alguma coisa. Isso é muito bom. A percepção de progresso, igual eu falei. Você percebe o seu progresso. Eu não sabia disso, agora eu estou até ensinando. Olha o quanto eu melhorei. Você tende a querer continuar mais, porque você percebe que você está caminhando cada vez mais. Isso já vem com uma recompensa em cima disso. Mas você também, e aí tem um ponto interessante, você fez ali o método Pomodoro, 1 hora você estudando. Você depois de 1 hora estudando, você vai se dar uma recompensa. Sei lá, um pedaço de chocolate. A recompensa, ela tem que ser imediata. Ou durante o ato. Quando você ensina alguém, a recompensa está durante. Durante o ato você percebe a sua progressão, você percebe a sua melhora. Mas se você não estiver ensinando alguém, se só estiver fazendo exercício, fazer exercício, a recompensa também está durante. Os exercícios que você acerta. O exercício antes que você não fazia, você conseguiu acertar, nossa, legal, consegui, eu acertei isso. Você consegue já perceber essa recompensa durante o exercício. Mas, se você estiver só lendo alguma coisa, você precisa ter uma recompensa imediata. Ou, se você quiser, logo depois. Essa ideia de vou me recompensar no final do mês, vou me recompensar no final de semana, não é bom para o seu cérebro. A recompensa ela é logo depois, ela é imediata ao comportamento feito. Porque aí o seu cérebro associa. Aquele comportamento, ela me dá uma recompensa. Isso é uma questão de formação de hábito. Se você tira a recompensa, o comportamento não vai consolidar. Você vai demorar muito mais para consolidar seu aprendizado, vai ficar muito pior e demorado em relação a quando você tivesse mais recompensa em cima daquilo, beleza? Então é isso, meus queridos. Utilize isso, eu utilizo isso aqui tudo para minha vida. E depois que eu comecei a utilizar todo esse conhecimento, ajudou drasticamente. E agora no final, você ficou até comigo até o final, eu tenho um curso sobre autoestima. Não achei nenhum gatilho para falar sobre esse curso, então vamos aqui no final, né? Esse curso sobre autoestima é para você que quer se valorizar mais, para você que quer sentir mais confiante na sua vida. Confiança é muito importante para você conseguir ir bem nas provas que você vai fazer na sua vida. Se você começar a questionar, será que eu vou conseguir? Isso já diminui drasticamente sua chance de conseguir alguma coisa. Você ir mais confiante para uma prova é muito bom.
Então, caso você queira melhorar sua autoestima, melhorar sua autoconfiança, vai aparecer aqui o QR Code e eu acho que eu vou colocar o QR Code ao longo do vídeo para você. Beleza? Vai aparecer o QR Code, primeiro link na descrição. É isso, meus queridos. Muito obrigado e até a próxima.